continuidade à nossa aula sobre a gripe, tá? Sobre a gripe A/H1N1, que é a gripe suína, comparando com a gripe normal, a influenza A, e comparando com o A/H1N1, que é a gripe espanhola, vamos fazer um trabalho de quadro aqui bem básico para que você possa entender. Esse cara aqui é o assassino. Tá? 10 a 20 mil mortes só nos Estados Unidos por ano. Então veja a ultraestrutura em nível de microscopia eletrônica do vírus normal da influenza. Então veja bem, ele é considerado, gente, um vírus envelopado, porque por fora do seu capsídeo proteico existe um envelope lipoproteico, que é um pedaço, um fragmento da membrana da célula hospedeira quando ele sai desta para infectar outra célula. Então veja bem, observe só, essa linha branca que eu coloquei aqui é o envelope lipoproteico, já que ele é um vírus envelopado com um fragmento que sai junto com ele da célula hospedeira. O que nós temos nesse envelope lipoproteico? Duas proteínas, observe, a chamada espícula H, acompanha comigo, vem comigo, também chamada de hemaglutinina, daí o H, beleza? E nesse envelope lipoproteico, a chamada espícula N de neuroaminidase. Tudo bem até aqui? Então olha aqui, ó, H de hemaglutinina, N de neuroaminidase. Por dentro, para dentro da estrutura, em amarelo, observe, nós vamos ter aqui, ó, o capsídeo proteico, a cápsula de proteína que caracteriza o envoltório de qualquer vírus, que é aquilo que dá forma a este vírus. E dentro, gente, o material genético do vírus da influenza, certo? Da gripe comum, ele é RNA. Por isso que o vírus da gripe, ele é um RNA vírus. Nós vamos encontrar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas diferentes de ácido ribonucleico de RNA. Então, observe, está aí a estrutura, envelope lipoproteico, ele é um vírus envelopado, a espícula H é a hemaglutinina, a espícula N, a neuroaminidase, por dentro o capsídeo, que é a cápsula de proteína, e as 8 moléculas de RNA. Esse é o vírus comum da gripe. Certo? Cada vez que você adoece, ele é um vírus novo porque ele está em mutação. Agora nós vamos fazer uma diferenciação do vírus normal da influenza A para o A/H1N1 da gripe espanhola e o A/H1N1 da gripe suína. Então vou pedir para o meu amigo cameraman, por gentileza, me acompanhe nesse cantinho do quadro que nós montamos aqui um resuminho. Então veja bem, o vírus A/H1N1, certo? Opa, cometemos um erro. A/H1N1 da gripe espanhola, ele vai apresentar no seu material genético um gene chamado PB1F2, o da gripe espanhola. Correto? O vírus A/H1N1 da gripe suína não apresenta o gene PB1F2. Você vai ver isso daqui a pouquinho num esqueminha de computação gráfica produzido pela Discovery Channel. Ok? Então veja só, aqui está o capsídeo. Acredita-se que a proteína H, a hemaglutinina, seja responsável por ligar o vírus à célula hospedeira. E a proteína N, a neuroaminidase, seja responsável pela retirada, pela saída do vírus da célula. Sendo que eu botei um ponto de interrogação, por isso aqui é uma hipótese, uma incógnita. Tudo bem? E as moléculas de RNA lá dentro? Qual é o grande problema do A/H1N1 da gripe espanhola de 1918? O grande problema está nesse gene que codifica uma proteína que ataca as células do sistema imunológico. Então, além daquele quadro clínico clássico da gripe, influenza A, dor de cabeça, dor muscular, febre, não é isso? Cansaço, tosse, produção de muco. Esse vírus da gripe espanhola, ele acaba com as nossas imunidades. Por isso que a taxa de mortalidade dele é extremamente grande, é altíssima.
para a tua sorte e a minha sorte, não foi detectado no A-H1N1 da gripe suína o gene PP1F2, por isso que a letalidade dele em relação à gripe espanhola é menor. Só que tem algumas variáveis que complicam, né? Nem tudo é boa notícia. Vamos lá, nesse cantinho agora do quadro, meu amigo cameraman, por gentileza, o tal do Tamiflu. Entenda que o Tamiflu ele é um medicamento para gripe comum. Ele não foi criado para a gripe suína, a gripe do México de 2009, certo? Mas descobriu-se que ele funciona. Olha o problema. Os caras acreditavam no começo da pandemia, agora no México, né? No início do ano, beleza? Que deveria se aplicar o medicamento Tamiflu para pessoas com menos de 5 anos, certo? E mais de 65 anos. Mas aí, à medida que a pandemia aconteceu, as pessoas começaram a adoecer e morrer, o quadro clínico era outro. Eram hipertensos, eram gestantes, eram diabéticos, e a faixa de 20, observe só, anos a 40 anos. Então eles mudaram a medicação. Então eles passaram a concentrar mais a medicação, isso é coisa recente, porque à medida que a pandemia evolui, pessoas vão morrendo e adoecendo, eles vão descobrindo coisas novas. Agora, a medicação, ela é indicada e tem que ser aplicada em pessoas de 20 a 65 anos. Veja como esse vírus é totalmente diferente do que todos que a gente conhecia. Certo? Antes, ele deveria ser aplicado em pessoas com menos de 5 anos, mais de 65 anos, agora de 20 a 65 anos. Hoje, nesse dia, agora, já, nesse momento, hoje, qualquer pessoa deve tomá-lo quando estiver com febre acima de 39 graus contínua, muita dor de cabeça, cansaço exagerado, tosse seca e contínua, beleza? Qualquer um desses sintomas, somado um ao outro, no espaço de 48 horas, qualquer pessoa deve tomar o Tamiflu. Certo? Então vale hoje para toda a faixa etária. Agora um detalhe importante para a gente fazer a comparação. O que faz o Tamiflu? Inibe a replicação viral. Só que aí tem um dado que você tem que entender que o Ministério da Saúde está passando algumas informações que às vezes até cria dúvida, que é o seguinte, veja bem, ó, a maioria das pessoas que pegam o A-H1N1 da gripe suína, elas vão ficar imunes. A gripe anterior também, correto? Só que o A-H1N1 da gripe suína, esse que está causando a pandemia agora, que iniciou no México, ele tem 10 vezes mais capacidade de transmissão do que os outros vírus da gripe normal. E esse dado é um dado importante. Ó. Se eu tenho 1000 pessoas com gripe, certo? E dessas 1000 pessoas morrem. No caso do A-H1N1, se eu tenho 1000 pessoas, 10 morrem, por exemplo. Só que essas 10, gente, têm capacidade de transmissão mais rápida e eficiente do que as 1000 que têm a gripe comum. Então essa história de que não é para se preocupar, isso é uma falácia. Olha aqui, ó, 1000 pessoas morrem da gripe comum, beleza? De 1000 pessoas do H1N1, morrendo uma, essa uma tem capacidade de transmissão de 10 vezes mais do que o vírus comum. Então a taxa de letalidade, que é menor, se compensa com uma maior taxa de transmissibilidade. Portanto, se há maior transmissão, há maior número de óbitos e há maior número de infectados. Então a coisa é séria sim. Tá? Então a gente pede aí responsabilidade. Se o Brasil tivesse feito o que o México fez, para tudo, durante 2 semanas, nós não teríamos o quadro que nós temos hoje. É isso que nós estamos entendendo. Beleza? Então olha só, feita essa diferenciação, certo? Eu quero agora entrar num fragmentozinho do documentário, aprofundando sobre a gripe espanhola de 1918. Esse documentário da Discovery Channel, o melhor canal TV a cabo do mundo, indiscutivelmente. Você vai ver um pequeno resumo como a gripe aconteceu em 1918, lá com a Primeira Guerra, não é isso? E como que os cientistas descobriram que o vírus da gripe de 1918, ele era um vírus oriundo dos porcos e não das aves, como acreditava-se. Então eles pegaram as pessoas que morreram, não todas é claro, que foi de 50 milhões a 100 milhões, não se tem certeza, se colocou essas pessoas, se coletou o órgão dessas pessoas em formol, e isso ficou durante
tem mais de 80 anos, de 1918 para cá, né? Muito mais de 80 anos, estamos em 2009, aonde do lado formal eles foram fazer lâminas e capturaram e acharam o vírus. Ao achar o vírus, eles leram, eles mapearam o genoma desse vírus, da gripe espanhola de 1918, o H1N1, e compararam com os vírus atuais, descobrindo que o vírus da gripe espanhola é o mesmo H1N1 de hoje, oriundo dos porcos, com a única diferença que é aquela do gene PP1F2, para a minha sorte, para a sorte do cameraman e para a sorte de você que está nos assistindo. Então vamos ver esse fragmentozinho, Discovery Channel, fantástico, maravilhoso, vale a pena. Eu uso esses fragmentos exatamente para motivar você a assistir esse canal fantástico. Então, o que você vai ver agora? Um resumo do que aconteceu em 1918, na gripe do H1N1 espanhola, gripe suína, correto? E a gente encerra na sequência um comparativo do que está acontecendo hoje no mundo e começou no México. Vamos lá? Tudo o que eles podiam fazer era assistir as pessoas morrerem. E estranhamente, nessa epidemia, eram as pessoas mais saudáveis que morriam. A maioria dos vírus de gripe afeta os recém-nascidos e os mais velhos. Os jovens e os adultos saudáveis são normalmente imunes aos efeitos dela. Neste caso, os jovens, os adultos saudáveis, dos 20 aos 40 anos, foram mortos seletivamente pelo vírus. E, na verdade, as razões disso são completamente desconhecidas. A gripe matou mais soldados do que as metralhadoras e o gás mostarda. Foram os jovens, como esses soldados, que sofreram as reações mais tóxicas. Seus pulmões enchiam de sangue. Em uma morte chocante, eles se afogavam em seu próprio sangue em apenas 4 dias. E se essas pessoas ficavam azuis, elas ficavam cianóticas porque não conseguiam levar oxigênio para o corpo pelos pulmões, pois estavam completamente cheios de sangue ou líquidos. Por isso ficavam azuis, tinham necrose na ponta dos dedos, das mãos e dos pés, ficavam pretos e tinham gangrena se sobrevivessem o suficiente. Era inacreditável. Enquanto os soldados marchavam, o vírus também. Ele matou 2 milhões de pessoas na Europa. Chegou à África, onde mais de 1 milhão de pessoas morreram. Chegou na Ásia e matou quase 16 milhões de pessoas. A guerra acabou em novembro de 1918, mas o vírus não. Retornou com as tropas americanas como um beijo da morte em tudo o que tocava. A gripe logo interferiu em todos os aspectos da vida. As pessoas evitavam cumprimentos de mão e abraços. Foram usadas máscaras no esforço fútil para prevenir a infecção. Funerais com mais de 10 pessoas presentes foram proibidos. Pelo país todo, construtores de caixões e coveiros não conseguiam dar conta da demanda. Em apenas 18 meses, quase todas as pessoas do mundo foram expostas. Mas depois, com todos os mortos ou imunes, não havia novas vítimas a serem infectadas. E o vírus simplesmente desapareceu, sem deixar rastros. A pandemia acabou. O ritmo da vida diária retornou. Hoje, a busca começou para encontrar o vírus de 1918. Nos 80 anos desde a pandemia, ninguém jamais o viu. A busca começa aqui neste armazém das Forças Armadas, entre 95 milhões de amostras humanas. É uma missão urgente. Se os cientistas descobrirem o que fez o vírus de 1918 se tornar tão mortal, eles podem prevenir uma nova epidemia letal, como a febre das aves de Hong Kong. A coleção contém amostras de autópsias militares feitas desde a Guerra Civil. Todas as partes do corpo humano, corações, pulmões, ossos e muito mais estão aqui.
tecidos contendo o vírus de 1918 estejam profundamente enterrados nestas pilhas. Quando começamos a investigar a gripe espanhola, percebemos que nos arquivos do Instituto havia aproximadamente 70 casos em que os tecidos de vítimas da gripe de 1918 foram preservados. Eles examinam os casos cuidadosamente, mas encontrar o vírus não vai ser fácil. Normalmente ele sai do corpo antes da morte. E mesmo que o tecido contenha o vírus, existe a possibilidade de que a permanência no pulmão durante 80 anos o tenha modificado. Com cada slide, as esperanças diminuem. O vírus não está ali. Então eles veem algo. Nos tecidos pulmonares de um soldado de 21 anos, eles ficam cara a cara com vírus de gripe como este, o que não combina com nenhum outro vírus conhecido. Eles encontraram um assassino de 20 milhões de pessoas. Agora, eles têm que examiná-lo para descobrir o que o fez tão letal. Uma teoria é de que o vírus de 1918 era assassino porque era de uma ave. Normalmente, gripes de aves não contagiam humanos. Mas se contagiasse, atacaria o sistema imunológico completamente despreparado para o ataque. Por isso, a febre das aves de 1997 em Hong Kong é tão preocupante. Uma outra teoria é de que a gripe de 1918 era uma potente gripe de suínos. Os porcos agem como um misturador. Eles pegam gripes de outros animais, pássaros, outros porcos e até de humanos. Quando gripes diferentes atacam a mesma célula ao mesmo tempo, o material genético de estrutura não fixa pode se misturar, criando um vírus de gripe completamente novo e às vezes letal. É essa nova gripe que pode infectar as pessoas. Na verdade, a maioria das novas gripes humanas começa na Ásia, porque os três ingredientes principais, pessoas, frangos e porcos, dividem o mesmo ambiente. Será que o vírus de 1918 era uma gripe de aves que atingiu nosso sistema imunológico despreparado? Para responder essa pergunta, a equipe cria a árvore genealógica de 30 vírus conhecidos, baseando-se na similaridade de suas sequências genéticas. O vírus da gripe espanhola cabe em 3 grupos diferentes: humana, suína e de aves. Ao compararem as sequências do vírus de 1918 aos vírus nesta árvore, eles fazem uma importante descoberta. A gripe de 1918 não é uma gripe de aves. Ao contrário, pertence ao grupo dos suínos. Portanto, a gripe mais letal de todos os tempos não tem relação com a nova gripe de Hong Kong. Os cientistas achavam que uma das razões do vírus de 1918 ser tão letal era porque ele conteria genes de aves. No entanto, podemos ver pela nossa análise aqui que, na verdade, a maioria, ou pelo menos o gene em particular que procuramos, estava mais relacionado com genes suínos e não de aves. Ao identificarem o vírus de 1918 como um vírus de gripe suína, eles sabem que esse assassino vem de uma família de vírus que normalmente ataca os humanos. Mas a caçada continua para descobrir o que aumentou o poder dessa gripe. 2 novas amostras recém-descobertas do vírus devem ajudar nessa caçada. Mas agora é um assunto urgente. Apesar de não ter relação com a gripe de 1918, a febre das aves de Hong Kong compartilha o mesmo instinto assassino. Até agora, de 16 vítimas, 4 morreram. Uma assustadora taxa de mortalidade de 25%. Só uma coisa está contendo-a. Apesar de passar de frangos para humanos, ela ainda não se espalha facilmente de um ano para o outro. Mas isso pode mudar com apenas uma mutação. Os pesquisadores de gripe devem trabalhar rápido.
pois a próxima pandemia pode estar bem próxima. Algumas pessoas acreditavam que o vírus da gripe espanhola ou algo semelhante pudesse voltar a qualquer momento. Se isso vai acontecer num futuro próximo ou distante, ninguém sabe. Mas certamente tudo indica que haverá outra pandemia em algum momento no futuro. certo? Mostrando agora dois tópicos importantes para fechar. O primeiro tópico é o seguinte: eu vou passar um fragmento de algo que nos preocupa, porque os Estados Unidos nessa semana testou a vacina em 2.000 pessoas. Nós não sabemos se há reações negativas à vacina, e dizem que a vacina está chegando agora em outubro de 2009 no Brasil, mas a história, ela nos ajuda. Quando nós vamos lá nos livros de história, em 1976, nos Estados Unidos, quando surge novamente a gripe suína, em 1976, e o presidente Gerald Ford, assustado com a possibilidade de nós termos uma nova pandemia, igual ou pior do que a de 1918, baixa o decreto e manda imediatamente acelerar a produção da vacina. Só que a vacina foi feita muito rápida, foi testada muito rápida, e ela gerou um problema seríssimo. 500 pessoas que tomaram a vacina desenvolveram uma doença chamada síndrome de Guillain-Barré, onde esta vacina, que cria esta doença, síndrome de Guillain-Barré, degenera todo o sistema nervoso. E aí, paf! Que se não fosse triste, seria hilário, seria uma comédia. Imagina o bizarro, certo? Ao aplicar a vacina e 500 pessoas desenvolverem a síndrome de Guillain-Barré, 30 morreram da vacina e só uma de gripe. Então, essa questão da vacina é uma questão que tem que ser analisada com muita calma, com muita cautela. É claro que de 1976 para cá, a medicina, a genética viral, a virologia evoluiu bastante. Então, eu vou jogar esse fragmentozinho para você e depois nós encerramos com dois pedacinhos bem curtos, mostrando o vírus A, B e C da gripe e a diferença entre o A-H1N1 da gripe espanhola e o A-H1N1 da gripe suína, usando um mecanismozinho de computação gráfica muito legal. E eu fecho com uma fichinha distribuída pela Prefeitura de Cascavel, mostrando todas as diferenças entre a gripe comum e a gripe suína de 2009
em termos de sintoma. Isso foi distribuído essa semana na cidade de Cascavel e eu tive o privilégio de receber essa tabelinha e eu não vi essa tabelinha em lugar nenhum. Então, primeiro, vamos assistir esse fragmento maravilhoso, fantástico, da Discovery Channel sobre o grande problema em 1976 nos Estados Unidos, sobre o governo do Gerald Ford, onde a vacina matou mais do que a gripe, e encerramos com a diferença usando computação gráfica entre o vírus da gripe espanhola, o A-H1N1, e o vírus da gripe suína, o A-H1N1 de agora. Beleza? Então vamos lá. You can't hide epidemics anymore. That was perhaps possible before globalization. It's not possible anymore. A moderna vacina contra a gripe, feita com cepas de vírus anteriores, é talvez a maior defesa contra a ameaça de uma pandemia. Mas a história mostra que a imunização em massa, principalmente se feita às pressas, pode ser pior que o próprio vírus. Em janeiro de 1976, a morte repentina de um soldado jovem e saudável em New Jersey desencadeou a epidemia de gripe suína de 1976. O Dr. Richard Wenzel diagnosticou alguns dos primeiros casos. 230 young men came down with us. 13 got severe illness and 1 death. E o vírus tinha uma misteriosa semelhança com a gripe espanhola de 1918. Ambos eram variedades do H1N1 e como uma epidemia parecia estar se alastrando, os cientistas começaram a temer o pior. We are strongly urging everyone to come out as soon as possible and not to adopt the attitude of wait and see. Na primavera de 1976, nos Estados Unidos, o presidente Gerald Ford convocou uma campanha de vacinação em massa para evitar a pandemia. This program will offer every American the opportunity to be inoculated against a swine-type influenza virus. And it just doesn't pay to take a chance, especially when the vaccines are safe. Mas o tiro saiu pela culatra. Uma vacina foi produzida às pressas e administrada com poucos testes e com medidas de precaução restritas. What happened after was with 2 surprises. One is the outbreak never materialized globally or even in the United States. And secondly, the vaccine had a surprising side effect. A number of people developed Guillain-Barré syndrome. Estima-se que 500 pessoas tenham contraído a síndrome de Guillain-Barré, uma doença que ataca o sistema nervoso, resultando em fraqueza muscular, paralisia e até morte. No final, 30 pessoas morreram por causa da vacina e apenas uma por causa da gripe. What we'll do this time, it's different and better. We won't give the vaccine until on the ground, close-up surveillance has shown that the vaccine is needed. Daí, galera, vocês viram que a coisa é mais complexa do que nós pensamos, porque em 1976 o governo do Gerald Ford anteciparam a fabricação da vacina, anteciparam a aplicação da vacina, geraram uma doença chamada síndrome de Guillain-Barré, que degenera o sistema nervoso. 500 pessoas desenvolveram isso devido à vacina, 30 morreram pela vacina e somente uma de gripe. Então nós vamos encerrar nossa aula agora com 2 tópicos fundamentais. Qual é a diferença do que se descobriu até agora, porque muita coisa pode ainda se descobrir, entre os sintomas da gripe comum e da gripe suína? Febre, certo? Na gripe comum não chega a 39 graus, no máximo 39. Na gripe suína, a febre é súbita e inicia já com 39 graus e se mantém contínua. Dor de cabeça. Gripe comum, menor intensidade. Na gripe suína, uma dor de cabeça extremamente intensa. Calafrios. Na gripe comum, calafrios esporádicos. Na gripe suína, calafrios frequentes. Cansaço. Na gripe comum, cansaço moderado. Cansaço na gripe suína, extremo. Dor de garganta. Na gripe comum, acentuada. Não é isso? Na gripe suína, uma leve dor de garganta. Tosse, na gripe comum, menos intensa. Na gripe suína, tosse seca e contínua. Muco, que é a produção do muco nasal, chamado catarro, não é isso? Forte, intenso, na gripe comum. Na gripe suína, nem tanto. Dores musculares, na gripe comum, moderadas. Na gripe suína, intensas e contínuas. Certo? Ardor nos olhos, isso é um dado importante. Na gripe comum, leve, mas na gripe suína, esse ardor nos olhos, ele é contínuo. Esses dados são da Organização Mundial da Saúde e não tem em qualquer lugar por aí. A Prefeitura de Cascavel agora, essa semana, que está tentando fechar tudo, fez uma tabelinha e distribuiu
para toda a comunidade. Eu quero encerrar nossa aula agradecendo a sua atenção, pedindo novamente permissão para entrar num outro momento em seu lar, para trazer novas informações da gripe suína, só que todos esses dados que nós usamos, com certeza, não são qualquer, não é qualquer aluno, não são qualquer professores que os tem. Eu encerro nesse fragmento da Discovery Channel, um maravilhoso canal que vale a pena você assinar, porque ali você tem informação erudita, cultural, intelectual e cientificamente precisa. Vale a pena tê-lo em casa, não é isso? Com esse fragmento mostrando o esquema em computação gráfica, qual a diferença entre o vírus A, o B e o C. O C causa um leve resfriado, o A e o B causam uma epidemia, o A é dividido em AH1N1 da gripe espanhola e o AH1N1 da gripe suína, sendo que o da gripe espanhola tem o GPB1F2, que destrói o sistema imunológico, e o AH1N1 da gripe suína, para a nossa felicidade e para a tua, nós não o encontramos e esperamos, portanto, que a pandemia reduza. Qual é o comportamento inteligente agora? Ficar em casa, se alimentar bem, se hidratar bem e esperar que isso passe, né? Mas você é um privilegiado. Muitos hoje estão sem aula, no Brasil inteiro. Você está com aula pelo Web Vestiba diretamente na sua casa, usando tecnologia de ponta, flash, PowerPoint, ABI, computação gráfica e trazendo atualidades, informações que nós não temos nos livros. Foi um prazer trabalhar contigo. Voltamos no próximo encontro, né, trazendo o máximo de informações atuais sobre esse grande problema que a humanidade enfrenta agora em 2009 e encerramos com esse fragmento da Discovery Channel. Beleza? Um abraço, tchau, até a próxima. O ser humano frequentemente é vítima dos vírus. Agora, como algo tão minúsculo tem tanto poder de nos prejudicar? Bem, o segredo dos vírus é um dos elementos fundamentais de sua evolução, que é a mutação. A mutação dá ao vírus a habilidade de repentinamente enganar o nosso sistema imunológico, e o vírus da gripe tem uma capacidade de mutação tão rápida que para os cientistas é muito difícil prever onde a próxima cepa letal irá atacar. We've only begun to scratch the surface in terms of thinking about the number of viruses that might be out there. There might be 1 million viruses yet to be discovered. O vírus da gripe tem 3 tipos idênticos: A, B e C. O tipo C causa apenas leve indisposição respiratória. Os tipos A e B são os mais preocupantes. São eles os que podem causar epidemias. Para complicar um pouco mais as coisas, o tipo A se divide em subtipos, conforme as proteínas na superfície do vírus. Elas são chamadas de hemaglutinina, também conhecida como H, e neuraminidase, conhecida como N. Um dos subtipos de vírus A que afetam o ser humano é o AH1N1. O subtipo AH1N1 pode ser desmembrado em cepas diferentes, como o AH1N1 da gripe espanhola de 1918 e o atual AH1N1 da gripe suína. Embora ambos sejam vírus AH1N1 e tenham proteínas superficiais semelhantes, seus genes são ligeiramente diferentes. E isso porque o vírus sofre mutações constantemente num processo chamado variação antigênica. Como parte de sua estratégia reprodutiva, o vírus na realidade precisa que o hospedeiro adoeça para que ele possa sair de um corpo infectado e entrar em outro. Utilizando uma câmera de alta velocidade, podemos ver como o muco é um meio de transporte eficiente para o vírus. Preso nas gotículas em suspensão do ar, o vírus consegue sobreviver até 2 horas fora de um ser vivo. Quando uma pessoa infectada espirra, você pode inalar o vírus sem saber. Uma vez no interior do corpo, o vírus da gripe se insere numa célula hospedeira, geralmente nos pulmões, onde libera o RNA, seu manual de instruções virótico. Esse RNA passa a controlar o mecanismo da célula, instruindo-o a fabricar milhares de cópias do vírus. A célula infectada acaba se esgotando e, ao se partir, espalha o vírus para outras células pulmonares, matando todas elas. Em resposta, o sistema imunológico do corpo passa a trabalhar em ritmo exacerbado e envia tantos anticorpos para combater a infecção que eles formam ao chamado tempestade de citocina.
As vias aéreas enchem-se de líquido e a vítima morre de asfixia, literalmente afogada em suas próprias secreções. Foi exatamente isso que aconteceu com muitas das vítimas da pandemia de gripe de 1918. O Dr. Peter Palese, titular do Departamento de Microbiologia da Escola de Medicina Monte Sinai, foi um dos primeiros a reconstruir a sequência genética do vírus da gripe espanhola. Ele foi trazido de volta à vida após quase 90 anos de inatividade. A partir de pesquisas feitas em amostras de tecido colhidas em 1918, ele ajudou a elaborar o mapa genético do vírus. Com esse mapa, o Dr. Palese e seus colaboradores puderam recriar uma versão viva do vírus e testá-la em animais de laboratório. Mice, ferrets, guinea pigs, monkeys. So we know quite a lot about this virus now. This was really a very unusual, very virulent, very pathogenic virus, different from other human influenza viruses which we ever studied. By knowing a lot about this virus, we can look at some of these new viruses and compare them. Palese descobriu que o vírus da gripe espanhola era particularmente letal graças a um detalhe, um gene chamado PB1F2. Ele acredita que esse gene provoca a produção de uma proteína que ataca e destrói as células do sistema imunológico. The PB1 most likely destroys them by having sort of specific bullets shot against these immune cells. The virus actually tips the balance towards its own favor. Com a informação sobre qual gene especificamente faria a diferença entre uma gripe relativamente inócua e outra que poderia se transformar em pandemia mundial, o Dr. Palese partiu para descobrir se o PB1F2 estava presente na mais recente epidemia de gripe suína. Se isso se confirmasse, haveria entre a população humana um vírus tão mortal quanto o da gripe espanhola de 1918. So this PB1F2 is actually missing in the swine virus, and we suggest that the absence of that PB1F2 is an indication that this swine virus actually lacks some pathogenicity and virulence, which is associated with the highly virulent influenza viruses. Segundo o Dr. Palese, nós escapamos de um grande perigo. Mas mesmo que a H1N1 seja menos fatal do que temíamos, a realidade é que agora ela está espalhada pelo mundo todo e em constante mutação. Por sorte, os cientistas podem estar prestes a encontrar um novo tipo de vacina que nos proteja da gripe, seja qual for a sua forma. Isso é exagero ou poderia ser realmente o fim da era das pandemias?